Fala rapaziada, Creuso na área. Vamos lá para mais uma aulinha. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre pontos notáveis de um triângulo e hoje a gente vai conversar sobre o último ponto notável, né? Não sei porque também ficou por último, não menos importante, né? Que é o ortocentro. Então, o que é o ortocentro, rapaziada? É bem fácil, bem simples de entender. Eu acho que é o mais tranquilo de todos, tá? Ortocentro, ele é um encontro das alturas. Tá? Ponto, acabou. Então, eu tenho aqui um exemplinho de um triângulo acutângulo, tá? Onde eu tenho então as minhas três alturas. É importante a gente definir o que é altura, beleza? Para um triângulo, a altura é o quê? Ela é essa semi-reta, ou esse segmento de reta, melhor. Esse segmento de reta que é perpendicular ao lado, tá? Então tem o lado BC, por exemplo, eu vou pegar esse segmento, ele é perpendicular ao lado BC, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo reto aqui, e ele passa exatamente no vértice oposto, tá? Se eu pegar o próximo lado, que é o lado AC, por exemplo, eu tenho a minha reta perpendicular, tem várias retas perpendiculares, né? Mas uma delas vai passar exatamente pelo ponto B, que é o vértice oposto ao lado AC. Então, esse segmento de reta delimitado pelo vértice até chegar no lado é a nossa altura. E por fim, eu tenho a minha terceira altura, o triângulo tem três lados, vão ter três alturas também, três vértices, né? Três ângulos internos. Então, o meu lado AB, ele tem então uma série de retas perpendiculares. Entre elas vai ter uma, e perceba, não precisa estar no meio, tá? Não vão confundir lá com a mediana, tá? Não é mediana isso aqui. Então é o meu segmento de reta perpendicular ao lado que passa pelo vértice oposto aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente costuma sempre usar a altura quando a base do meu triângulo está na horizontal, né? Mas isso é puro, sei lá, pura convenção, um conforto ali, ó. Se eu pego esse triângulo e descrevo ele assim, a minha altura está aqui, né? Então eu posso continuar rotacionando ele, ó, colocar o lado AC, minha altura está aqui. Eu não mudei o triângulo, só estou rotacionando, a minha figura continua a mesma, tá? Então o triângulo ele possui três alturas. E esse ponto aqui, que é o ponto dessa intersecção das três alturas, a gente chama de ortocentro. Alguns livros trazem como letra H, mas eu costumo usar a letra O de ortocentro. Beleza? Então, esse aí que é o cara, não tem muito mistério. Então, vou falar um pouquinho sobre uma propriedade que existe no ortocentro. Não é uma propriedade muito falada, tá? Mas, enfim, tem essa propriedade, né? Que é a propriedade do simétrico. Então, olha só. Peguei esse triângulo, que também é um acutângulo. Perceba, temos aqui ó, um triângulo acutângulo. E eu tenho, então, o encontro das minhas alturas. Tem três alturas. O encontro dele vai... a gente vai encontrar esse ponto que ele chama aqui de ponto H, que é o nosso ortocentro, tá? Então esse cara aqui é o nosso ortocentro. Então existe uma propriedade, que é o quê? Que sempre quando eu tenho essa minha circunferência, que ela está circunscrevendo o meu triângulo, como é que a gente encontra essa circunferência, querido? A gente encontra essa circunferência pelo circuncentro, tá? Não está aqui escrito circuncentro, tá? Mas uma forma da gente construir ela utilizando circuncentro, tá? Então, o que que acontece? Existem pontos, né? Estou vendo aqui, ó, o N', o P' e o M', que são chamados de pontos simétricos, tá? Por quê? É como se fosse, como se o meu lado agora, esse meu lado aqui, eu vou tentar fazer aqui. Cadê? Vou tentar fazer aqui, ó. É como se esse lado, ele fosse, não ficou bom. É como se esse lado fosse o meu eixo de simetria, tá? Então eu tenho uma distância, vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou ter uma distância do, do meu ortocentro até o ponto, e essa distância aqui, ela é a mesma do ponto até a intersecção com, com a minha circunferência, tá? Então, como se então esse cara aqui fosse um eixo, beleza?
como se esse cara aqui fosse um eixo. Então eu tenho o que a gente chama de simetria axial, né? Quando, quando a minha referência é um eixo. Então essa distância é a mesma que essa aqui. Pode ser usado para resolver problemas e tal. No oitavo ano nunca vi problema nenhum, mas eu estou falando porque existe, né? Então aqui, a mesma coisa aqui, se eu quisesse estar relacionando o meu lado AB, ó, esse meu lado AB aqui, esse cara aqui fosse meu eixo, tá? Se esse aqui fosse meu eixo, então eu ia ter uma distância, que confusão do outra cor, eu ia ter uma distância desse cara até o ponto P, está legal aqui? Acho que vai dar de ver. Ó, a distância do P' até o P é a mesma do P até o ortocentro. Essa distânciazinha aqui, tá? Isso aí pode ser utilizado, então, para resolver algum problema. Então, para finalizar essa aula vai ser bem tranquila. A gente vai encontrar o ortocentro desse triângulo. Galerinha, para encontrar o ortocentro, a gente não precisa de muita coisa, não. Eu acho que o instrumento mais fácil para a gente encontrar o ortocentro é utilizar o esquadro, tá? Vamos ver aqui onde é que tem aqui. Aqui eu tenho esquadro, tá? É utilizar o esquadro. A gente sabe que o esquadro, por definição, por construção, ele forma esse triângulo, né? No caso aqui, esse triângulo isósceles. E esse esquadro aqui, ele é o esquadro 90, beleza? 30, 60. Então ele tem 30 graus aqui, 90 graus aqui e 60 graus aqui. Beleza? Eu também tenho o compasso, que é o compasso 90, 45, 45. Tá? Tanto faz o compasso que você tem. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar o ortocentro. Bom, primeira coisa eu vou encontrar a altura. Eu vou pegar minha altura aqui, que é a mais fácil, né, de eu estar utilizando, que é o quê? Então, o que, que é a altura? Era a reta perpendicular ao lado. Então, olha só, vou pegar meu compasso, vou alinhar aqui com o lado, daquele jeito aqui, né? Ó, tá alinhadinho. Então, aqui, ó, eu sei que eu tenho uma reta perpendicular ao lado AC. Eu vou levando esse compasso até o momento que ele vai passar pelo vértice, tá? No caso aqui seria até interessante a gente, não sei que se tem a opção de como é que é isso? Tem essa opção aqui, ó. Tá, ó. Então eu peguei meu compasso, alinhei com o lado AC, ó, estão vendo ali, tá alinhadinho, e eu vou seguir com ele até passar pelo lado, bem ali pelo vértice B, tá? Então pronto, aqui eu tenho a minha altura. Então agora é só a gente escrever a altura aqui. A altura vai daqui, né, até a pontinha aqui. Por que que não ficou? Em Joseph Klimber. Para aí. Pronto, agora vai dar. Ó. Eu vou pegar até a cor blacks aqui, ó. Então, a minha altura vai aqui do centro até aqui. Pronto, eu tenho minha primeira altura. Vou tirar aqui, ó, molezinha. A gente sabe que por construção essa minha altura ela tem um ângulo reto aqui, beleza? Vou encontrar a minha outra altura. Vou pegar, por exemplo, meu lado AC. Desculpa, meu lado BC, tá? Vou trazer aqui o meu transferidor, desculpa, o meu esquadro. Vou rotacionar ele, tem que alinhar a base dele aqui, né? Ó, a base dele ainda não tá bem. Vou até fazer aquele esquema. Oi, trouxe pra cá, não era isso. Vou tentar fazer isso aqui. Fiz caca. Aqui, ó. Pronto. Aqui onde é que tá aqui o giro, tá aqui, ó. Tentar alinhar aqui com a base. Postar bem certinho, ó. Tá legal, tá alinhado com a base. E vou deslizar ele até ele encontrar ali o meu vértice, ó. Então, encontrou o meu vértice A. Então, eu estou no lado BC, o vértice oposto ao lado BC é o vértice A. Tá aqui. Então, eu vou agora traçar a minha... Oi. A altura pegou aqui do outro lado. Que estranho. Vou começar do zero aqui. De repente é isso. Ó. E não traçou. Então, eu vou fazer um outro chuncho aqui, tá? Ó, vou pegar esse ponto aqui.
Vou levar ele até aqui. Faz de conta aqui. Então tá aqui a minha altura. Pronto. Beleza? Então, ó, temos aqui o nosso ortocentro, tá? E com duas alturas já dá, já funciona, tá? Com duas alturas do triângulo. A gente sabe que esse cara aqui ele é, mas a gente pode traçar a nossa terceira altura para confirmar, para conferir, tá? Então agora eu vou pegar o lado BA ou AB e o vértice oposto é o C. Tranquilos? Então vamos rotacionar esse trem aqui para chegar até lá. Tá aqui, beleza. Deixa eu ver se esse negócio vai escrever o que eu tô querendo aqui. Tá, beleza. Então tá aqui, ó. Vou trazer ele para cá, vou alinhar o lado, bem certinho, tá? Vou deslizar ele até chegar ali no ponto C. Ó, chegou ali no ponto C. Pronto. Agora é só traçar a nossa altura. Tá aqui, ó. Até aqui. Pronto. Beleza, people? Não é assim difícil, né? É o mais fácil, tá? Eu acredito que é o mais fácil, sim. Não precisa nem de compasso, nada. Então tá aqui. Esse aqui eu chamo de ponto O de ortocentro. Beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai encontrar o ortocentro desse triângulo aqui. E claro, esse triângulo aqui, ele é um triângulo obtusângulo, né? Porque ele tem um ângulo que é maior que 90 graus. Então a gente vai notar alguma diferença, alguma coisa vai acontecer aqui, tá? Então, bom, vamos lá. Vamos puxar o nosso quadro, tá aqui. Beleza? Então, bom, um triângulo ele tem três lados, tá? O que que acontece? Esse lado aqui, a gente encontrar primeiro a altura relativa ao lado BC, que eu acho que é o mais simples de encontrar. Então vamos lá, vamos levar o esquadro lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Alinhar o esquadro, né? Ó, que alinha certinho o esquadro. Tá alinhado aqui, colocou aqui, ó. Então, ó, a reta que passa pelo vértice tá aqui. Então, a minha altura, essencialmente, essa altura aqui, não está escrevendo. Vamos lá, essa aqui tá aqui, ó. Então eu vou ter essa altura aqui, tá? Vou tirar esse quadro. Essa aqui é a minha altura. Caneta aqui, porque senão vai sair. Essa aqui é a altura relativo, ó. Então aqui eu tenho 90 graus. E a altura relativa ao lado BC. Agora a gente vai encontrar a altura relativa ao lado AC que passa pelo ponto B. Então olha só, eu vou apagar, tá? E eu vou fazer aqui bem, como é que eu vou dizer? Vou tentar fazer aqui mais ou menos no olho para vocês perceberem. Aqui eu tenho várias retas perpendiculares, né? Ó, isso aqui é uma perpendicular, mas ela não passa no vértice. Aqui outra perpendicular, ela também não passa no vértice. Mas aqui eu vou ter uma perpendicular que vai passar pelo vértice, mas ela vai estar no prolongamento do lado AC. No prolongamento. Então a gente tem que encontrar essa reta. Tá? Isso aqui acontece quando a gente tem um triângulo obtusângulo, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é um prolongamento do lado. Eu vou usar o amarelo e eu vou prolongar esse lado aqui, ó. Como eu já tenho dois pontos, aqui a gente pode prolongar com uma régua mesmo, tá? Mas eu vou prolongar aqui usando esse artifício aqui, tá? E agora eu vou colocar o meu esquadro ali. Vou alinhar o meu esquadro com esse lado. Mais ou menos, né? Ó, aqui mais ou menos alinhado. Então eu vou seguindo até o momento que ele passa, ó, ali que ele está, até o momento que ele vai passar pelo ponto B, tá? Aqui o meu esquadro ele não está em pé, tá? Ó, mas ele tá alinhado, tá? Então a gente pode colocar uma régua, então eu sei que se eu colocar ele para cima ele tem 90 graus aqui, ó, passando pelo ponto B. Então a minha a minha altura ela vai estar exatamente aqui, ó. Então ela vai ser dada pelo prolongamento, né,
desse lado aqui com a reta ou o segmento de reta perpendicular ao lado passando pelo BC. Então a minha altura eu vou até fazer de preto, tá? Preto, ó, que vem daqui até aqui. Essa aqui é a minha, vou até tirar. Essa aqui é minha altura relativo, ó, aqui tem 90 graus. Essa aqui é minha altura relativa ao lado AC. Tá aqui essa minha altura. E onde é que vai estar a outra altura, Creus? A outra altura também vai estar no prolongamento dos lados, ok? Ó, então, a altura relativa ao lado AC está aqui, ao lado BC está aqui, faltou a altura relativa ao lado BA. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse lado, vou jogar um amarelinho de novo. Só pode prolongar com uma régua. Não ficou bom. Aqui, ó. Vou prolongar aqui com o lado, tentar fazer o mais perpendicular possível, né? Ó. Prolongar o lado, tá de amarelo é um prolongamento. Tá? E daí, ó, coloco o meu esquadro aqui, vou alinhar ele, oh my god, vou alinhar ele aqui com o lado. Ó, deixa eu ver aqui onde tá. Pô, ficou na tampa, ó, alinhei com o lado. Então, por esse lado aqui, BA, eu vou ter várias retas perpendiculares. Uma vai passar pelo C. Então, pego o esquadro, vou andando com ele por cima da reta até encontrar o C. Pronto, encontrei a minha terceira altura. Bem ali no meio, né? Ponto ali, aqui, ó. Encontrei a minha terceira altura, tá aqui. Tá? Oi. Daqui até aqui. Essa aqui é a terceira altura do meu triângulo obtusângulo. Tá? Aí você vai me perguntar, puxa vida, Creus, só que é o seguinte, elas não se encontraram, né? Essas retas aqui, elas não se encontraram. Então, people, elas vão se encontrar, na verdade, o que a gente vai ter para um triângulo obtusângulo vai ser o prolongamento dessas retas é que vão se encontrar no ponto. Então, o meu ortocentro ele vai estar fora do triângulo quando esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Tá? Então, um jeito que a gente pode fazer, aqui no computador eu tenho esse recurso, né, de usar uma reta, mas eu vou pegar uma régua mesmo para mostrar para vocês aqui. Ó, pegar uma régua mesmo. E daí, ó, vou fazer o prolongamento dos lados, tá? Ó, o zero tá ali. Deixa eu colocar aqui certinho. Ó. Vou usar uma outra cor para prolongar. Deixa eu ver aqui. Tô sem o óculos, mas acho que tá bom. Vou até trazer ele mais para cá. Ó. Vou usar uma outra cor para prolongar. Vou usar a cor verde, tá? Para prolongar. Vamos ver se ele se escreve aqui, ó. Então aqui eu tenho prolongamento dessa altura, tá? Aqui eu vou pegar o prolongamento da outra altura. Aqui. Ó, aqui eu vou pegar o prolongamento dessa outra altura. Tá aqui. E por fim, lembrando, só fazendo com duas retas já é para funcionar, né? Ó, aqui eu vou, aqui eu vou pegar o prolongamento. Ficou ainda um Brastemp ali, né? Aqui eu vou pegar o prolongamento aqui. Dessa aqui. Aqui não ficou muito aqui. O prolongamento aqui ficou meio zoado. Esticadinho ali pro lado, ó. Pronto. Então tá aí. Ao prolongar as alturas no triângulo obtusângulo, eu vou ter o meu ortocentro bem fora, né? Nesse caso aqui, e dá um trabalhinho. Então esse aqui é o meu ortocentro. Lembrando que o triângulo está aqui, ó. Fazer ele de azul. Ó, o triângulo ele está aqui, né? Ó. Aqui é legal aqui por causa das cores, né? Ó, então, evidenciando meu triângulo aqui, está de azul. O que está de preto são as minhas alturas. E o que está de verde é o prolongamento das minhas alturas. E o de amarelo é o prolongamento dos lados. Geralmente a gente faz tracejado, tá? Então tá aí o nosso ortocentro. E com isso eu encerro
as aulas sobre os 4 pontos notáveis, sobre a construção deles e tal. E provavelmente fazer mais algumas aulas aí de atividades e outras e alguma coisa de curiosidade sobre os pontos notáveis no triângulo. Beleza, rapaziada? Acho que vale um like, né? E é isso aí. Aguarde aí para as próximas aulas. Fui!